Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula e olha só, trago novidades para vocês. Eu trago aqui novas informações, eu trago notícia boa, notícia importante para quem é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social. Vai se preparando aí, porque eu vou trazer aqui para vocês 4 notícias que saíram nessa tarde de hoje, para você ficar muito bem informado aí dos seus direitos. Vão se preparando. Aliás, estou falando do 14º salário INSS no valor de R$ 2.640 e também dos pagamentos liberados aos aposentados do Regime Geral de Previdência Social. Eu vou trazer aqui também, pessoal, outras 2 informações que vocês vão gostar muito. Aliás, é sobre os direitos de vocês. A gente viu que teve bastante mudanças, né? E amanhã mais uma mudança nos aguarda. E a gente está bem de olho aqui para trazer tudo para vocês em primeira mão. Por isso é fundamental você assistir o vídeo até o final, porque eu vou explicar nos detalhes tudo que você precisa saber que está sendo alterado, que está sendo modificado dentro da legislação e que impacta o seu direito, o seu conhecimento das leis antigas com essas mudanças, tá? Então eu vou trazer aqui essas 4 notícias agora. Antes de eu começar com a primeira, eu convido a todos vocês a deixarem aí a sua inscrição no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não sabem, não entendem, tá? O Alô INSS traz esse conhecimento, traz essas informações de utilidade pública e além disso, pessoal, o Alô INSS também, né? Ele está sempre como uma rede de apoio, apoiando a luta diária dos aposentados e pensionistas, lutando pelos projetos de lei que estão em andamento no Congresso, para poder trazer aí para vocês o que vocês querem saber, o que vocês precisam saber. Então, por isso, quem não é inscrito, se inscreve no canal para ficar atualizado e também fazer parte dessa rede de apoio, ajudando essa rede a continuar crescendo. São mais de 37 milhões de beneficiários da Previdência Social, então a gente consegue alcançar muita gente ainda, tem muita gente que não conhece o nosso canal e você consegue ajudar quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você deixa o seu joinha no vídeo. Aliás, eu tô vendo que tem um monte de gente aí assistindo e não deixou o like ainda, né? Então deixa o joinha aí no vídeo, pessoal, e compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, onde você faz parte, tudo bem? Então vamos lá para as notícias. Eu vou trazer 4 notícias aqui agora. Eu vou começar com a primeira, que é sobre a lei do superendividamento. Você sabe o que é a lei do superendividamento? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber se você sabe ou não, porque ela foi sancionada no governo do Bolsonaro em julho de 2021. E a lei, ela busca avançar em pontos do Código de Defesa do Consumidor. Muitas pessoas ainda não sabem, pessoal, o que é a lei do superendividamento. Ela surgiu há pouco mais de um ano, ela tem como objetivo ajudar as pessoas a preservar o seu sustento, ao mesmo tempo que honram os seus compromissos financeiros. Para isso, é preciso condensar todas as dívidas em um só bloco perante a justiça. E só para vocês entenderem, né, estamos em uma época em que o nível de endividamento da população brasileira alcançou níveis recordes, conforme uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quase 80% das famílias brasileiras possuem alguma dívida em atraso. Por conta disso, muitas pessoas perderam os seus empregos e, com isso, a capacidade de honrar os seus compromissos, né? Até aí podemos ter uma pessoa devedora, porque ainda é possível fazer trabalhos extras e ter rendimentos, né? Mas quando esses rendimentos não são capazes de pagar as dívidas, comprometendo a subsistência do indivíduo, estamos à frente de um cenário de superendividamento. E o que é essa nova lei do superendividamento, né? Foi nesse sentido que foi sancionada a nova lei do superendividamento em julho de 2021, conhecida também como a Lei 14.181 de 2021, e ela vem como uma forma de melhorar o Código de Defesa do Consumidor. E para quem pensa que ela é uma novidade, se engana, né? Porque já havia
previsão de implantação desse dispositivo jurídico desde o ano de 2010. Então, não foi Bolsonaro que trouxe a ideia, gente. É algo que já existia. Como eu falei para vocês, tudo no Brasil demora muito tempo, né? A lei do superendividamento desde 2010 foi aprovada em 2021, ou seja, 11 anos depois. Entendem? Como agora a situação do país ela é aguda no sentido de endividamento, fez todo sentido ampliar a defesa do consumidor. Assim, a lei do superendividamento ela permite que todas as dívidas de uma pessoa possa ser negociada em um só bloco, em um só boleto. Você não precisa ter um monte de boleto negociando porque são bancos diferentes, são empresas diferentes, né? Você paga um boleto só para facilitar a sua vida. É muito semelhante como acontece na recuperação judicial de uma empresa. Aqui vale frisar que essa nova lei, ela vale apenas para pessoas físicas, pessoas jurídicas não entra, tá? E a lei, ela tem aplicação nos tribunais de justiça estaduais, mas também podem ser invocadas em outros órgãos que visem a promoção do bem-estar do cidadão, até mesmo para não sobrecarregar o sistema judiciário. É por isso que um eventual acordo com diversos credores por meio dessa lei pode ser firmado em PROCONs, defensorias públicas e até mesmo em ministérios públicos estaduais. E como você que está devendo, né, alguma conta, quer limpar seu nome, quer resolver esse problema financeiro, pode acionar a lei. Para acionar a nova lei, o consumidor que encontra-se na condição de superendividamento precisa buscar pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Ele pode fazer isso eventualmente acompanhado de alguém ou mesmo sozinho. O que importa mesmo é seguir os procedimentos legais cabíveis. Entre eles está a apresentação da consolidação de todas as suas dívidas, ou seja, para quem deve, né, o quanto deve e como pretende pagar. Tanto que quem tiver interesse em acionar essa lei, eu vou deixar aqui o link do curso do Planner da Riqueza, que é um curso que eu mesmo criei, pessoal, para vocês aqui do canal, que ele ensina você a organizar essas dívidas, a realmente fazer no Planner, levantar tudo, sabe? Para você ver quais são as que tem os juros mais caros, que não tem, quanto que sobra do seu pagamento, ou seja, você vai ter tudo mastigadinho. Eu vou estar explicando no curso como que funciona e também liberando as ferramentas para você baixar, imprimir, utilizar, preencher. Tem exercícios, é bem legal. E esse curso ele é bem baratinho, que é justamente para todo mundo conseguir comprar. Então, quem tiver interesse, link tá no primeiro comentário. Você compra, baixa o planner, né? Tem a planilha do endividamento só para ajudar você nessa parte de dívidas. E aí você vai preencher lá conforme essas informações, porque sem as informações você não consegue entrar com a ação, tá? Então, para isso é preciso que seu orçamento familiar seja apresentado. Então, no Planner da Riqueza, nesse curso, tem o Planner familiar, o orçamento familiar. O plano de pagamento precisa ter coerência com a realidade do superendividado, então a gente ensina no curso muito isso. Sendo você sozinho ou apresentando a renda de toda a família, mas tem que preencher direitinho e eu ensino vocês a preencherem, tá? Assim, logo após a apresentação desse plano, os credores são chamados para uma audiência conciliatória e eles recebem uma proposta de pagamento de acordo com as condições do devedor. É bem verdade que nenhum dos credores é obrigado a aceitar o plano, tá? Você precisa saber disso. No entanto, isso tem consequências na homologação do acordo que será feito em juízo, caso a negociação avance com os outros credores, tá? E como será a homologação desse acordo pela lei do superendividamento? Então, conforme dito, há consequências para o credor que não aceitar o plano de negociação proposto. Isso acontece porque a homologação feita em juízo tem validade de uma sentença judicial. Nesse documento deverão constar todas as condições de acordo entre as partes, como prazo para pagamento, valor da parcela, desconto de juros, de multa. Além disso, deve constar o prazo para retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção de crédito, né, ao crédito, além da suspensão de ações extrajudiciais de cobranças. Para os credores que não estiverem de acordo, pode haver duas consequências. A primeira delas é quando um credor comparece à audiência, mas não chega a um acordo.
Nesse caso, ele pode continuar com a sua cobrança, mas o juízo pode determinar que seu recebimento se dará apenas quando o acordo tiver acabado. Em termos práticos, ele irá para o fim da fila dos recebedores, né? Já o segundo caso é quando um credor nem comparece à audiência de conciliação. Isso pode demonstrar descaso com a intenção do devedor de fazer um acordo, e o juiz pode suspender a cobrança desse devedor até que todo o acordo tenha sido terminado. Só depois é que ele poderá retomar sua cobrança normalmente, né? E quais dívidas podem, quais dívidas não podem ser incluídas nessa lei? Antes de pensar em acionar os órgãos de defesa do consumidor, é preciso saber quais são os tipos de dívidas aceitas pela lei do superendividamento. Como sua intenção é de ajudar os consumidores a pagar as dívidas e manter o seu sustento básico, existem débitos que não podem ser negociados e já outros entram na lista, né? Então, entre as dívidas que podem ser condensadas no bloco para negociação, encontra-se todas as dívidas de consumo. Por essa, entende-se o quê? Conta de água, energia elétrica, gás, telefone, além de boletos e carnês de crediário. Outras dívidas que podem ser incluídas também na nova lei é os empréstimos contraídos com as instituições financeiras, né? A exemplo de bancos e financeiras. Vale destacar também que pode ser incluído dívida com cartão de crédito, cheque especial. O governo foi lá e fez uma revogação dessa parte, tirando banco e financeira de negociação, mas foi apresentado ao STF um requerimento para julgar isso e falar que não, o trabalhador pode, né, fazer a negociação da dívida, principalmente bancária, porque o banco é a dívida maior, geralmente, né, das pessoas. Já existem os débitos que estão proibidos de entrar na negociação. Quais são os débitos que você não consegue negociar, né, nessa lei do sobreendividamento? É compras, dívidas com artigos de luxo, como joias, pensão alimentícia paga aos filhos, também não tem negociação, né, a ex-esposas, prestações da casa própria, que é financiamento, qualquer tipo de imposto também não entra. Então, conhecer bem o que é a lei do superendividamento, ela faz com que a pessoa tenha condições de se reerguer de uma situação complicada, né, gente? Afinal, com o nome sujo e sem dinheiro suficiente para honrar os compromissos, a pressão psicológica ela aumenta bastante, fica difícil fazer operações no mercado, como alugar uma casa, né? Assim, quem se valer da lei pode melhorar de vida. Então comenta aí se teve alguém que já tentou acionar a lei, como que foi. Vão comentando aí, deixa aí nos comentários. Essa foi a primeira informação de utilidade pública. Eu peço seu apoio de ajudar compartilhando esse vídeo. E agora eu vou trazer a segunda informação, que é sobre a decisão de um adicional que pode melhorar muito a vida de vocês, pode aumentar o salário de vocês. Lembrando que isso aqui já é lei, não tem que ser aprovado por ninguém, né? O que vai ser aprovado é uma ampliação dessa lei, mas já é um direito para um grupo de vocês e é quem é aposentado por invalidez. Tem alguém aposentado por invalidez aí? Você é aposentado por invalidez, você precisa saber que por lei, tá? Você pode solicitar um adicional ao INSS de 25% sobre o seu salário, independente se você ganha o teto do INSS ou você ganha um salário mínimo, não importa. Você pode conseguir de 300 a 2 mil reais ou mais, né, de benefício. Por quê? Porque existe o famoso adicional de 25% nas aposentadorias por invalidez. Esse adicional é para quem é aposentado por invalidez e que prove que necessita dos cuidados, da ajuda de algum companheiro, de alguém, né, no dia a dia. E essa ajuda você não precisa pagar a pessoa para te ajudar. Pode ser alguém que mora com você. É só você comprovar a necessidade. Olha, se eu preciso pegar uma coisa do alto, eu tenho que pedir ajuda. Se eu preciso, sei lá, comer, tomar banho, me vestir, fazer alguma coisa, atividade diária básica do dia a dia, preciso de ajuda. Porque aí a deficiência atrapalha, não deixa eu fazer isso sozinho. Então, se você consegue provar isso com um laudo médico, né, do seu médico falando, você vai agendar uma perícia médica no INSS, vai lá no INSS e agenda, né, novo requerimento adicional de 25%, adicionar a agenda da perícia. E aí você agenda para o perito do INSS avaliar e realmente confirmar
se o que o seu médico colocou no laudo se condiz com a sua realidade. E aí, o INSS, vendo que tá tudo certo, libera esse adicional no seu pagamento, gente. Então, o adicional, ele não é automático, né? Infelizmente, ele não é automático, ele é manual, ou seja, você tem que solicitar. E para você solicitar algo, você tem que ter conhecimento. Então, você está tendo conhecimento aqui com o nosso canal no Alô INSS. Então, vai atrás da informação, tá? Existe no Congresso, em tramitação, projeto de lei 10772, é o projeto de 2018, hein? Passou 2019, 2020, 2021, 2022, estamos em 2023. No mês 8 desse ano, fará 5 anos de projeto. Então tem 4 anos e meio aí, vamos dizer, né? E o que acontece? Esse projeto é do deputado Vicentinho. E olha que coincidência, ele é do PT, é do mesmo partido que está assumindo a presidência do nosso país. E ele pede para alterar essa legislação. Ele fala que é injusto. Cadê o direito da isonomia? Né? Por que adicional de 25% é só para aposentado por invalidez? O STF chegou a julgar essa decisão. O STF foi parar no STF essa briga. Por quê? Antes de 2021, né, até 2020, pessoas que entravam com ação contra o INSS na justiça porque não ganhavam adicional, porque não era aposentado por invalidez, igual eu conheço várias pessoas que são do BPC Loas, pessoas que são de benefício, de pensão, de aposentadoria por idade, que entraram com a ação e ganharam, porque os juízes entendiam o direito constitucional do artigo 5º, onde todos são iguais perante a lei, e eles falavam por direito da isonomia, todo segurado deveria ter direito ao adicional, então eles davam o adicional, e o INSS pagava e continuou pagando, só que o INSS viu que estava crescendo o número de ações, né, que além de sobrecarregar o sistema judiciário do país, estava aumentando as contas da Previdência. E o INSS falou, pô, mas a lei fala que é só aposentado por invalidez. Então, o STF, verifica isso aí para mim, né? A lei fala aposentado por invalidez. E o STF, ele não tem poder de alterar a lei ou criar lei. Ele deve julgar se é inconstitucional ou não. E ele falou, olha, a lei não é inconstitucional. E a lei, ela fala o seguinte, que só aposentado por invalidez, né? E se a lei fala isso, quem tem poder de alterar a lei é o legislador, é o Congresso, é o Senado, junto com a Câmara. Então, por isso que esse projeto aqui está desde 2018 tramitando, aí estava pausado porque estava aguardando decisão da STF. STF se decidiu em 2021, né, com essa análise e viu que foi causa ganha para o INSS. E agora ninguém mais consegue se não for aposentado por invalidez. Quem é aposentado por invalidez, se atender o critério, consegue. Tem que provar que precisa do cuidado de terceiros no dia a dia para ter direito ao adicional, tá? Então esse projeto de lei, gente, ele tá avançando no Congresso, ele é deputado Vicentinho do PT, ele tá aguardando designação de relator na Comissão de Saúde, tá? Ele passou por várias comissões aqui, várias tramitações, na verdade. A Benedita, que é relatora, né, na comissão, ela deixou de ser membro da comissão e agora outro deputado tem que assumir. Então vamos ver quem vai assumir, vamos cobrar o Arthur Lira, vamos cobrar os presidentes das comissões, os deputados, os senadores, para incluir um relator logo na comissão e fazer o projeto ter tramitação, porque o aposentado merece, e é como os juízes consideravam, né, direito da isonomia, artigo 5º da Constituição. Então, por ser do PT, pode ser que o projeto venha acontecer. Então vamos torcer, vamos lutar, vamos cobrar projeto 10772 de 2018. Anota ele aí para me ajudar a cobrar o governo, tudo bem? E para encerrar aqui o vídeo, encerrar não, ainda tem mais duas informações. Eu vou trazer aqui mais duas informações para vocês rapidinho, tá? O governo, primeiro que o governo formalizou uma proposta de reajuste de 9% para servidores federais, hein? As entidades sindicais aprovaram aí essa proposta, né? E o governo oficializou na semana agora que passou a proposta de reajuste linear de 9% aos servidores federais, além, né, de um aumento de R$200 no valor do auxílio alimentação válido para os funcionários da ativa. O documento foi enviado às categorias que devem referendar os valores até, né, o fim da semana, e a correção será sobre toda a remuneração dos servidores, o que inclui adicionais e gratificações incorporados ao salário e será pago a partir do salário de maio, que é pago em junho.
não haverá pagamento retroativo, tá? Vai ser igual o salário mínimo, provavelmente que eles querem aumentar de novo. O documento já foi assinado pelo secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, que é o Sérgio Mendonça. Então, além disso, foi apresentada uma proposta de aumento em R$ 200 no auxílio alimentação, paga a servidores da Ativa, e com a correção os valores serão de R$ 658. Os servidores federais, então, há pelo menos 4 anos estão sem reajuste, pessoal. Olha que triste, né? Isso afeta uma parcela dos funcionários públicos aposentados e pensionistas que recebem paridade com quem está na ativa. O interessante é que o deputado, o senador, pode ter aumento de 50%. Agora, o servidor, funcionário, né, que ganha de base, que ganha pouco, só é 9%. Mas foi o que o governo deu. Então tá aí informação de utilidade pública para vocês. E agora, quarta e última notícia hoje é sobre o governo Lula, que anuncia a novidade sobre a liberação do 14º salário INSS. Para quem perdeu, eu estou aqui para informá-los que o governo se posicionou em relação ao 14º salário INSS no valor de R$ 2.640, né? E o que acontece, gente? Dentro aqui do posicionamento, em entrevista, né, recente, o ministro da Previdência Social falou sobre a possível criação do abono extra para aposentados e também pensionistas. E no início da pandemia, ainda em 2020, o deputado federal Pompeu de Matos, ele apresentou na Câmara dos Deputados uma proposta para pagamento do 14º salário INSS. O objetivo do projeto de lei 4367 de 2020 era oferecer apoio financeiro aos aposentados e pensionistas durante a crise. O texto prevê a liberação de uma parcela extra no valor de até 2 salários mínimos, como o salário mínimo talvez será 1.320 em maio, né? Por isso que seria até 2 salários mínimos, até 2.640, né? Para os segurados da autarquia. E na época, o 13º salário de vocês havia sido antecipado e por isso deixou milhões de pessoas sem o tradicional adicional no fim de ano, mas mesmo assim o 14º não foi aprovado. Após diversas movimentações que deixaram esperançosos os beneficiários do INSS, o projeto foi submetido a uma apreciação de uma comissão especial pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e assim ele voltou à estaca zero. E muitos segurados continuam, né, esperançosos sobre a possível aprovação do texto, e o ministro da Previdência, Carlos Lupe, se posicionou. Ele sinalizou que o 14º salário, para ser liberado, precisa de muita verba e que o orçamento está apertado. Ele falou que é mais difícil aprovar o 14º porque é um peso muito alto. Ele falou que não pode agarrar os céus com as mãos. Ele falou que tem uma realidade muito difícil hoje na Previdência. Não pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão o governo não aguenta. Mas que eles estão avaliando todas as possibilidades. Então deixou aí uma esperança, né? Com a declaração ficou nítido que o governo conhece a importância do 14º salário. E vamos ver se o governo vai ajudar para bancar ou não, né? Por outro lado, o ministro sinalizou que planeja discutir um 13º salário para beneficiários do BPC-Loas, e ele falou que acha que é justo e ele vai discutir isso no Conselho Nacional de Previdência. E o BPC atende idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade de baixa renda, né? Então a gente vê que o governo tem alguns planos, o 14º salário, o governo, como começou a se posicionar sobre ele, muitas coisas podem mudar e acontecer, e eu tô bem feliz, na verdade, para dizer para vocês, por ter essas informações, porque mostra que a nossa luta não é em vão, né, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Os pagamentos estão sendo liberados aí para aposentados e pensionistas a partir da outra semana, sem ser essa, agora a outra, começa dia 27 de março para quem ganha um salário mínimo, vai até o dia 10 de abril, e quem ganha acima de um salário mínimo começa a liberar no dia 3 de abril, vai até o dia 10 de abril, o pagamento liberado para todos que são aposentados aí do regime geral de previdência social, pensionista e que têm direito ao valor do mês, né? Um outro ponto importante para vocês é que o extrato de pagamento amanhã é bem provável que todo mundo já consiga enxergar. Quem já está conseguindo, comenta aí para mim nos comentários. Quem não está conseguindo, fica tranquilo, que até amanhã deve finalizar a atualização do sistema da Previdência e todos vocês vão conseguir enxergar o extrato dos pagamentos liberados aos aposentados. Então é isso, gente. Um beijo grande, muito obrigada pela audiência, companhia, confiança no nosso trabalho e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!